Olá pessoal, estamos chegando aqui com mais um vídeo. Você que está nos acompanhando aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu no canal Pastor Reginaldo Matos, aproveita, se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Se você gostar dessa palavra, dessa mensagem, se essa mensagem falar ao seu coração, então não fique só para você. Faça um trabalho de evangelização, de divulgação com esse vídeo nas redes sociais, seus amigos. Assim você estará contribuindo para a difusão do Evangelho do Reino de Deus. Que Deus te abençoe nessa hora, que Deus te ajude. Eu quero convidar você a, neste momento, refletir comigo na palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe um texto das Escrituras muito conhecido, que é no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e o verso de número... Nós vamos ler a partir do verso de número 21 até o verso 24, mas nós vamos trabalhar até o verso de número 43 por esse momento. O texto é muito conhecido, você já ouviu pregações desse texto, você já se deparou com ele nas Escrituras, mas a gente está sempre extraindo alguma coisa que possa servir para o nosso crescimento espiritual. Então vamos lá. Texto de Marcos capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Essa passagem, sem dúvida, é uma passagem conhecida, sua e minha. Nós já vimos essa passagem muitas vezes, já lemos, nos deparamos com ela. Aqui o Senhor Jesus está de volta de uma incursão que tinha feito nos dias anteriores, enquanto ele, juntamente com seus discípulos, vão à terra dos Gesarenos. Ali, os irmãos conhecem muito bem, os amigos já ouviram esse relato também, que ele faz uma grande obra quando ele liberta um jovem possesso de uma legião de demônios, mas, não obstante esse grande milagre, o povo daquela terra pede para que o Senhor se retire de lá. E o Senhor então volta para as regiões da Judéia. E ali agora, de volta à sua região, ele se depara com essa situação. A multidão o aguardava, né, estava ansiosa pela sua chegada novamente, tendo em vista as grandes obras que o Senhor vinha fazendo naqueles dias. E nesse momento ele se depara com esse pedido inusitado de um homem importante, um homem chamado Jairo. Nós não queremos aqui entrar nos detalhes da pessoa de Jairo. Nós queremos pegar esse texto que nós vamos trabalhar, tanto esse como do verso 21 ao verso 24, e caminhar até o verso 43, para a gente ver alguns pontos interessantes que possamos aplicar para a nossa vida. No primeiro momento, aqui do verso 21 ao 24, eu quero meditar com você sobre a questão dos problemas humanos e a compaixão de Jesus. Jairo está diante de uma situação muito séria, problemática, assim como também nós nos passamos por situações desse tipo. Não só Jairo enfrenta essa situação, mas nós também enfrentamos coisas semelhantes. O que a gente percebe claramente aqui é que a fé de Jairo não é produzida aleatória. A fé de Jairo é resultado de um momento de aflição. Acontece na vida da gente também como aconteceu na vida de Jairo. Às vezes se faz necessário passarmos por momentos de angústia, por momentos de aflição, por momentos de dificuldade, para que a nossa fé ela cresça, se fortaleça. Esse foi o caso de Jairo. A sua fé foi acrescida, foi fortalecida. A sua fé ela gerou um resultado muito positivo e essa fé ela surge em meio à aflição. A sua filha, diz ele aqui, a sua filha está à morte. Havia um desejo ali. Essa fé que é produzida no coração de Jairo em meio à aflição produz uma oração sincera. Quando nós oramos com fé verdadeira, a nossa oração ela é sincera. Jairo não está brincando de orar, ele não está brincando de fé, ele está tendo um momento de oração sincera para com o seu Jesus.
Ele está tendo um momento sincero de oração a Deus. E aí de repente você pergunta, pastor, e a gente tem horas que ora insinceramente? Não com sinceridade? Sim, às vezes sim. Quantas vezes, sem percebermos, nós oramos apenas para testar a Deus? Apenas para ver se de fato Ele vai ou não fazer? Às vezes porque a gente está muito apreensivo e assim por diante. Mas ali havia um mover de Deus no coração de Jairo. A fé que ele tinha obtido em meio àquela adversidade era sincera. Quem vai saber isso? Só Deus, né? Só Deus saberá isso. E a pessoa também que está vivendo aquele momento sabe se essa fé é sincera ou não, porque isso brota de um coração aquebrantado. Geralmente um ato de fé sincero brota de um coração aquebrantado, de um coração contrito, de um coração que está realmente com todas as suas esperanças em Cristo Jesus. Agora, vou repetir para você o texto. Verso 23. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Após este homem se prostrar aos pés de Jesus, o seu pedido, a sua oração, ela é atendida. Porque Jesus percebe isso, vê a fé no coração desse homem e atende e segue o caminho, acompanhando Jairo, não é isso? Até a sua casa. Quando a gente chega no capítulo 5, aqui do verso 24, do verso 25 ao 34, existe aqui um episódio totalmente diferente. Porque agora, enquanto Jesus caminha com Jairo até a sua casa, a sua caminhada, a sua trajetória é interrompida por um outro episódio, que é uma mulher que também em meio à aflição, que também em meio à angústia, que não tendo mais onde recorrer, ela percebe em Jesus a esperança para o seu problema, a solução para o seu problema. Ela percebe em Jesus, ela vê uma possibilidade de alcançar aquilo que tanto ela buscara, aquilo que os seus recursos não alcançaram, aquilo que o seu dinheiro não alcançou, aquilo que ela procurou por todos os meios e não conseguiu. Agora ela chega a essa conclusão de que em Jesus ela pode alcançar. E quando a gente lê esse texto, diz que quando essa multidão que seguia comprimia, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo cada vez a pior, ela ouviu falar de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão e tocou-lhe as suas vestes. Por que ela fez isso? Diz o verso 28. Porque ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, no meio à aflição também, no meio à dificuldade, aquela mulher tem a doce experiência de ver a fé em Jesus crescer e dar frutos. Nem sempre as lutas, os problemas, as adversidades, elas vêm para nos destruir. Nem sempre os grandes dissabores da vida vêm com o intuito de nos levar à queda. Não. Muitas vezes as adversidades, os problemas vêm para nos fortalecer, para fazer com que a fé que habita em nós, a semente da fé, ela possa nascer, frutificar. Essa é uma ideia muito interessante que o texto aqui apresenta para a gente, tanto no que diz respeito a Jairo, como no que diz respeito a essa mulher que é curada de sua enfermidade. Muitas vezes também a gente pensa que essas interrupções atrapalham a bênção de Deus em nossa vida. Então, para que você possa se situar nessa mensagem, eu quero começar a pontuá-la para você. No primeiro momento eu falei sobre o problema humano e a compaixão de Deus. Deus se depara com o problema humano e ele se compadece. É o que Jesus fez com Jairo e com essa mulher. Ele olha, vê o problema, ouve a oração que parte de pessoas que estão tomadas por uma fé verdadeira, e ele se compadece dessas pessoas.
Agora, o outro ponto que eu quero destacar com você é a questão como o homem lida com a demora de Jesus para atender plenamente às suas demandas. Porque Jesus ouviu a oração de Jairo, mas agora ele para atender um outro personagem, a outra mulher. Então, essa demora de Jesus, essa interrupção de Jesus, não é para que nós venhamos desistir do processo de continuar caminhando com Jesus ou aguardando nele na resposta, mas também serve para nos fortalecer. Quantas vezes a gente pensa que Jesus não vai mais nos atender, que a sua demora está alongada demais, não é isso? Então Jairo está nesse impasse. Jesus ia com ele a passos largos, acompanhando, e ele, a cada momento, a sua fé está desenvolvendo, está crescendo, porque agora ele veio com uma expectativa, e a sua expectativa está sendo suprida. Ora, Jesus o acompanhou, então ele vai crescendo em fé. Mas aparece esse problema, esse obstáculo no seu caminho, que faz com que a sua fé comece a esmorecer. A mulher surge para interromper a caminhada entre Jesus e Jairo, ou com Jesus e Jairo. Você já parou para pensar que muitas vezes isso acontece com a gente também? Nós estamos vivendo um momento maravilhoso da nossa fé está subindo, né? Nossa fé está crescendo e sem a gente perceber, sem saber de onde vem, do nada, digamos assim, aparece algo diante de nós e aquilo nos leva para baixo. E aquilo faz com que o nosso passo diminua, e aquilo faz com que a nossa espera se torne cansativa. Foi isso que aconteceu com Jairo naquele momento. Jesus é interrompido, mas é um ponto interessante a gente observar, é que as interrupções de Jesus não são vistas por ele como algo que atrapalhe o processo da caminhada. Não. Por quê? Porque Jesus não tem pressa. Gosto de olhar aqui para João capítulo 6, vou pegar aqui esse texto bíblico e acompanhar com você. Gosto de João capítulo 6, verso 6, quando diz... quando Jesus está a fazer a multiplicação dos pães, e ele questiona os discípulos e pergunta aos discípulos sobre como realizar isso, onde encontrar, para eles providenciar o alimento para aquela multidão e tudo, mas no verso 6 ele diz, verso 5 para a gente compreender melhor. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar a comer? Imagina, Jesus faz essa pergunta para Filipe, onde compraremos pão? Então, ele poderia já ter providenciado, mas ele protela um pouco o milagre, ele proposital, ele dialoga com o discípulo para caminhar um pouco com ele no seu pensamento. O verso 6 é a resposta de tudo isso. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus já tinha tudo sob controle. Mas naquele momento, Filipe está sendo experimentado por Jesus. Jesus está experimentando Filipe. Muitas vezes também nós somos experimentados, ou até, como alguns preferem, provados, né? Somos provados na nossa caminhada. Pois bem, Jairo está passando por esse momento. Jairo está passando por essa experiência da provação no que diz respeito ao tempo de ação de Deus na sua vida. Quando Deus iria agir de fato na sua vida, resolvendo o seu milagre. Será que você também não está nessa fase? Da espera do milagre? Da espera do agir de Deus? Você sabe que o Senhor já te ouviu, você sabe que Ele te atendeu, você sabe que Ele está com você, mas está vivendo esse momento angustiante da espera. Realmente isso é desafiador. Mas isso serve para nos experimentar, isso serve para nos provar até e para que essa fé seja cada dia mais fortalecida. Então essa interrupção de Jesus é porque Ele não tem pressa, Ele tem o seu tempo, Ele tem o seu modo, Ele tem a sua maneira. Na maioria das vezes, a demora ela contribui para um milagre muito maior. Lembra que Jairo chama Jesus para ir até a sua casa porque a sua filha estava enferma e que ele queria curá-la, evitar com que a sua filha chegasse à morte? Pois é,
e você já sabe que, infelizmente ou felizmente, a filha veio a falecer. A gente vê isso mais na frente, tá? Mas então, nesse momento é para a gente entender isso, que nós precisamos entender que a demora de Jesus, a demora de Deus em nos atender, não é uma questão de má vontade, de nos destruir, de nos derrotar, não. É, na maioria das vezes, porque Ele não tem pressa, porque Ele já está com tudo sob controle e porque Ele pode estar nos experimentando. Ou ainda, porque a sua demora é com o propósito de fazer um milagre muito maior do que aquele que você pediu que Ele fizesse na sua vida. Uma outra coisa interessante que eu chamaria aqui de um terceiro ponto é que tem sempre alguém à espera. Você não é a única pessoa que está esperando um milagre de Deus. Você também não é a única pessoa, nem eu sou a única pessoa que depende, que precisa de um milagre de Deus. Se você continuar lendo comigo o texto de Marcos capítulo 5, o verso 25 a seguir, você vai descobrir que aquela mulher, ela tinha 12 anos que sofria daquela enfermidade. Você vai descobrir não só aqui em Marcos, mas você pode ler isso em Mateus e você pode ler isso em Lucas também. Com essas leituras você descobre que aquela mulher tinha 12 anos que sofria com essa grande enfermidade. Ok? Ou seja, quando aquela mulher começou esse sofrimento, nos dias, vamos fazer uma figura aqui, vamos imaginar, no ano em que aquela mulher começou a sofrer, Jairo começou a ter alegria. Porque a sua filhinha tinha também em torno de 12 anos. E foram 12 anos de alegria e agora um momento de tristeza que Jairo está vivendo. Aquela mulher, ao contrário, tinha 12 anos de sofrimento e almejava por um momento de alegria, de felicidade. E os dois agora se deparam com Jesus. Então, apesar de Jairo estar muito ansioso pelo seu milagre, mas existia também alguém precisando do milagre. 12 anos de enfermidade. Sua última esperança era Cristo. E ela, que coisa interessante, sabe como ela se satisfaria? Uma mulher que vinha de 12 anos de enfermidade. Sabe o que satisfaria ela? Tocar em Jesus. Olha só. Aquela mulher diz no seu coração, no verso de número 28, o escritor revela o sentimento daquela mulher. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Tudo que aquela mulher queria era tocar, apenas tocar. Enquanto Jairo, apesar de fé, apesar de confiança, apesar de estar buscando o lugar certo, mas ele queria que Jesus fosse até a sua casa. E aquela mulher queria apenas que Jesus permitisse ou que ela conseguisse tocar nas vestes de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, tem sempre alguém precisando. 12 anos de sofrimento, tocar é suficiente. 12 anos de alegria para Jairo, precisa ir na minha casa. Veja só como são as coisas, só para a gente refletir. Como é que você está falando com Deus para que Ele atenda os seus pedidos? É o seu modo? É a sua maneira? É o seu tempo? Você estabeleceu algumas exigências para Jesus cuidar de você? Você colocou alguns critérios para que Jesus, olha Jesus, eu quero que você faça, mas tem que ser assim e assado. Ou você satisfaz-se em ao menos tocar, pelo menos tocar nas vestes de Jesus. Para você refletir sobre isso. Para a gente concluir essa ideia, nós estamos aqui no verso de número 28, né? Os limites humanos são a oportunidade para Deus agir em nós. Tanto na mulher como na filha de Jairo, estavam esgotadas as possibilidades. Por quê? Quando Jairo vai em busca de solução para a enfermidade da sua filha, ela está viva. Mas quando Jesus chega na casa de Jairo, ela está morta. E você vai ler mais à frente, a partir do verso 35, quando acontece o milagre, que as pessoas dizem isso.
Outra coisa que a gente percebe claramente é que enquanto Jairo está lutando com a questão do tempo, lidando com a questão do momento de Jesus e o seu coração está angustiado, chega o mensageiro e fala para ele: por que incomodas o mestre? A sua filha já está morta. Ah, meus irmãos, o texto diz aqui no verso 36: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quantas vezes, quando acabam as nossas esperanças, ou quando alguém rouba as nossas esperanças, porque é isso que está acontecendo, chegou no nosso limite, aquele mensageiro chega até Jairo, aquele chefe da sinagoga, e diz para ele: olha, para com isso, a tua filha já morreu, então não há necessidade mais de buscar esperança. Ou seja, acabou a esperança daquele homem. Aquele mensageiro destruiu a última migalha de esperança de Jairo. Quando isso acontece, Deus intervém de forma maravilhosa. E é isso que Jesus faz. O texto diz que sem acudir a tais palavras, sem dar atenção àquelas palavras, Jesus volta-se para Jairo e vai dizer: não temas, creia somente. É isso que o Senhor diz para nós hoje. Mesmo que chegou no fim, no limite das nossas forças, o Senhor tem uma palavra para nós dizendo: creia somente, continue acreditando. Porque Deus sempre dará atenção a corações aquebrantados e quebrantados, não a mensageiros do maligno, não a mensageiros da derrota, não a mensageiros do fracasso. Jesus não deu atenção à palavra daquele mensageiro, mas deu atenção ao coração de Jairo, que estava prestes a esmorecer, prestes a desistir. Sabe, o Senhor Deus olha para o meu e para o seu coração. Mesmo que as nossas forças se esvaiam, mesmo que nós ouçamos mensagens de total desânimo, o Senhor terá uma palavra para nós dizendo: não temas, continue acreditando. Porque a fé, ela combate o medo. A fé combate o fracasso e atrai as bênçãos de Deus. Então, para a nossa conclusão desta reflexão, não se preocupe se você chegou no final das suas forças. Deus não parou de agir, Ele continua caminhando com você. Não se preocupe se chegam mensageiros com mensagens de derrota. Deus não dá ouvido a esses mensageiros, Ele vai dar ouvido à sua oração, ao seu coração aquebrantado. E acredite, a fé é a maior arma que um cristão pode ter, porque a fé atrai as bênçãos de Deus. Que o Senhor Deus te ajude, meu irmão. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te fortaleça. Aqui eu deixo o meu abraço para você e rogando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu lar, sobre os seus sonhos, sobre o seu coração, sobre tudo ao teu redor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, até a próxima vez. Não esquece, dá um like, compartilhe essa mensagem. Se ela foi bênção para você, faça com que ela seja bênção para outras pessoas. Te espero no próximo vídeo. Até lá.